que bom, tô feliz, obrigado, Rosi. E hoje a gente vai falar sobre prótese, sobre a saúde da sua boca. É ou não é? Saúde bucal. Tudo bem, doutor? Tudo doutor bem. Tiago? Isso, doutor Tiago Sanches. Muito prazer, gente, de estar aqui. Prazer é nosso. Tá? Eu agradeço muito do convite. E realmente é um assunto que todo mundo tem bastante dúvida, né? Tem. Prótese dental chega uma idade que todo mundo precisa. Todo mundo vai precisar? Vai. Ou não, tem gente. Eu sei que Vai. meu tio cuidou muito dos dentes, eu tenho um tio meu que cuidou sempre muito, ele escovava acho que 10 vezes por dia, passava fio dental, tudo, chegou lá com uma idade e falou, vai ter que tirar e vai ter que pôr uma prótese. Assim, vai muito do corpo de cada pessoa. Alguns raros não vão precisar, mas esses são casos muito, muito exclusivos, tá bom? Depende tanto dos cuidados, lógico, tá? O cuidado ele é fundamental, mas a parte genética também entra, a gente tem que considerar isso também, tá? Não é todo mundo que vai chegar ali na terceira idade com todos os dentinhos na boca. Então, toda hora alguém vai, uma hora precisar do dentista, vai precisar do protesista para substituir um alimento ou dois, né? Ou, o que Todos. Normalmente acontece é todos, né? Depois de uma certa idade. O corpo da gente, se a gente parar para pensar, a gente prolonga, a gente tem uma qualidade de vida hoje muito boa, né? A gente consegue viver ali até os 80, 90, 100 anos. Mas biologicamente, se não fosse um remedinho para controlar nossa pressão, se não fosse um remedinho para controlar nossa diabetes, se não fosse um anti-inflamatório que seja, né? Provavelmente a gente não ia viver tanto tempo. Acontece Doutor, que os existe dentes da alguma gente coisa? acompanham a gente essa trajetória longa, Sim, longa. a mais, vamos dizer assim, né? E a gente uma hora acaba tendo que substituir. Na maturidade, vamos aí, depois dos 50 anos, existe algo que eu possa tomar de vitamina que vai melhorar para não ter essa perda de ossos, essa perda de... Existe algum protocolo disso ou não? Não, exatamente para isso não. O que acontece é que a gente tem uma perca da qualidade salivar. Você pode sim tomar suplementos, vitaminas, essas coisas para que você tenha um corpo mais saudável e assim você tenha fluidos mais saudáveis dentro do seu corpo, Sim. tá? Mas isso serve de maneira geral, vai servir para tudo, não é específico para uma região. Sim. Isso vai só te ajudar, né? Mas não adianta, tem que fazer acompanhamento. Tem que fazer limpeza mecânica fazer que a gente passar fala. flúor, isso tem algum... Quando as crianças são Nossa, crianças, direto. a gente passava, né? Flúor tem Sim. gosto de infância pra mim. Não é? Eu Flúor. sempre, todas as férias eu levava meus filhos para fazer o flúor, né? E isso procede pra gente também quando fica velhinha, assim ou não? Sim, o flúor ele é um grande auxiliar, tá? A aplicação de flúor tópica ela é muito benéfica para a saúde dos dentes. O flúor forma como se fosse, a grosso modo, como se fosse um escudo, uma capa em volta dos dentes, protegendo ele das outras, vamos dizer assim, das outras agressões, tá? Mudança de pH da boca, se ela está mais ácida, alimentos que ficam mais parados. O flúor vai fazer essa proteção de forma geral e voltar a estabilizar, né? A acidez da boca, tudo, vamos dizer assim, ele vai funcionar como um escudo de forma geral, tá? Mas por que antes a gente via que tinha dentista nas escolas, fazia aplicação de flúor toda sexta-feira ou terça-feira, tinha o dia que a gente passava lá, auxiliar do dentista, o dentista dava flúor para todo mundo, chamava um, chamava outro, e agora não tem mais. O que acontece? Antes as crianças tinham mais cárie, simples assim. Hoje a gente tem um processo de fluoretação das águas. Qualquer água que você compra, qualquer água que você tome, hoje leva um pouquinho de flúor. Um flúor, lógico, ele é tolerável pelo nosso sistema, né? E alguns alimentos também. Também muitos embutidos vão um pouquinho de flúor. Nossa, desconhecia isso. É porque, se você for ver, eu lembro que quando eu era moleque, já tinha todos os dentes prateados já, né? Tudo, e cuidava, tudo, Sim, mas sim. era comum, né? Era Não comum, era nem falta muita de criança cuidado, tinha. Não, né? eu tinha Já todos os era- dentes, como é que chamava? Era O amálgama, você fala, amálgama, a todos os dentes de restauração amálgama, prata. restauração. Porque assim, já deu uma carizinha, já fez um negocinho, aí tinha amálgama em todos os dentes. Uhum. Não, era um ótimo material, mas para época, né? Mas o amálgama para você preparar ele, você separa ele do mercúrio e depois o descarte acabava acontecendo muita coisa errada, então ele foi Cortado. exatamente. E Mas era um temos material assunto muito para bom. falar, hein? Entramos na prótese e já desencadeamos um outro assunto Então, mas aqui, né? voltando para a prótese. É. Então vamos dizer o seguinte, a pessoa fala, eu sempre tive preguiça de escovar o dente. Sempre. Desde que, acho que toda criança tem, então, é preguiçoso e tal.
Aí a professora fala, eu falava isso quando eu era criança, um dia eu vou pôr dentadura, não tenho mais que cuidar. Dentadura, né? Prótese. É o que eu passo todo santo dia o cuidado tem que ser maior ou menor? Respondendo quem pensa que eu tiro, qualquer problema eu tiro tudo e eu coloco uma prótese. Por mais que a gente faça prótese o dia todo, por mais que a gente trabalhe tentando fazer com a maior excelência, por mais que a gente, vamos dizer assim, consiga entregar um bom trabalho para o paciente, nada chega perto do dente natural. Nada. É um objeto estranho na boca. Exatamente. Seja implante, seja prótese, seja coroa, tanto faz. Né? A gente está correndo atrás de um prejuízo. A gente nunca está, vamos dizer assim, a gente está copiando aquilo que você já tinha. Né? Chegar perto dessa qualidade é praticamente impossível. Então, sim, a gente tem que ter bastante cuidado, porque essa ideia de tirar todos os dentes e substituir por uma prótese é uma péssima ideia. Marquito já fez isso. A história ideia. do Marquito é essa, ele arrancou todos os dentes, porque ele achava que ele ficava engraçado sem os dentes quando ele era mais adolescente. Ele arrancou e aí ele falava, e aí quando eu preciso eu ponho o dente e é muito mais fácil. E não é tão simples assim. Mas é que no caso dele é um personagem também, sim, né? Mas... Ele ganhou a vida em torno desse personagem que ele criou. Então, né, ali, vamos dizer assim, parte disso vira até um investimento na própria carreira. Mas ninguém gostaria de passar por isso, o né? sorriso é a moldura do cabelo, né? O cartão de visita, né? O cabelo se a sua intenção não é ser engraçado como o Marquito, isso vai te trazer muitos problemas. Porque era antigamente, né, anos 80, anos 90, era sinônimo de humor, né? Eu lembro Coxinha, tinha Boca Murcha, tinha vários humoristas aí que fazia essa coisa com a boca e tal, e hoje acho que saiu um pouco de moda isso. Mas se você parar para pensar, né, antigamente é muito mais comum você ver pessoas sem prótese, que perderam os dentes e estavam sem prótese, né? Graças a Deus hoje a gente consegue ter, vamos dizer assim, bastante demanda, tanto de serviço quanto de profissional, né? Que fez com que os preços ficarem um pouquinho mais competitivos. As pessoas que antes não tinham condição de fazer nada conseguem fazer alguma coisa, que conseguiam fazer alguma coisinha hoje já conseguem fazer tratamentos um pouco melhores, né? Tem facilitação de pagamento, tem todas essas coisas. E um dente estragado pode causar um dano à saúde violento, né, doutor? Eu não sabia que pode, teve uma pessoa que pegou um câncer bucal até por conta de um dente estragado. Não sabia que podia chegar numa coisa tão agressiva dessa. Pode, tem gente que pode vir a óbito. Vira e mexe, a gente vê um caso ou outro ali, claro que não é sempre, né? Minha amiga Renata Banhara foi parar na UTI. A Renata Banhara, modelo do SBT, por conta de uma bactéria no dente, subiu para o cérebro e ela ficou muito tempo debilitada, é muito sério. Normalmente é um acaso, né? Por isso que a gente não vê tantos casos. Porque o nosso corpo ele sempre está bem preparado para evitar as infecções maiores. Normalmente, quando você tem as raízes dos dentes de cima, é onde fica o maior perigo. Não que o de baixo não apresente, mas o maior perigo é para cima. Quando você tem as raízes dos dentes em cima e esse dente inflamou dentro dele, ali dentro a gente tem um espacinho vazio que é a polpa. Quando ele inflama, ele vai gerar uma bolinha de pus lá em cima, certo? Se é o meu músculo, se a terminação do meu músculo tá para dentro, vamos dizer assim, para dentro do dente, essa bolinha de pus vai virar uma bolinha de pus na minha gengiva e automaticamente ela vai uma hora ir para fora se eu não tratar. Mas e se o meu músculo estiver para fora? Se a terminação do meu músculo, em vez de parar aqui, ele parar aqui. Aonde vai correr essa infecção? Vai subir. E aí a gente tem um grande problema. Como que a gente sabe quem é de um jeito e quem é do outro? Não sabe. Não sabe. Só na hora. Exatamente. Então, acompanhamento, que eu estava falando antes. Às vezes antes. é até melhor extrair esse dente se você não tiver a condição, né, doutor? Exatamente. Tirar eliminar o mal pela raiz. Exatamente. Eliminar o mal do que você ficar lá pretendendo, vou esperar. E daí vem uma infecção hoje, tomo um antibiótico hoje. Daqui 2 meses eu faço esse canal, porque depois para fazer o canal não é só o canal, tem que fazer a coroa. Então vira uma bolinha de neve na vida da pessoa. E o dentista e o mecânico são 2 pessoas odiadas igualmente, né? Porque a pessoa acha que está sempre sendo enganada, porque ela não entende nada, né? Nem de carro, nem de dente. E vem de surpresa, não está no seu planejamento. Então a grande maioria, o que acontece? Daqui a pouco eu faço isso, porque agora não dói mais, porque agora eu vou me habituando com aquilo.
e aquele problema está crescendo e está crescendo rapidamente, gravemente, não tem jeito, tá? Então, realmente, o acompanhamento é o melhor caminho, né? Como eu falei, hoje, como a gente tem bastante profissional, as pessoas conseguem fazer acompanhamento. O acompanhamento ele não é um absurdo como ele era há um tempo hoje, atrás, em questão de valores. Né, doutor? Isso, exatamente. A gente tem, vamos dizer assim, as pessoas têm um pouco mais de carinho pelos próprios pacientes. Hoje, né, o atendimento humanizado ele não é um diferencial de ninguém. Sim. Ele é uma obrigação de todos os profissionais. E há 10 anos atrás isso não era assim. Sim. E você acha que o senhor está há algum tempo já nessa profissão? O senhor acha que mudou muito o cuidado que as pessoas têm com os dentes? Não. Não. A mesma porcaria de sempre. O que acontece é que a gente sempre tem o que facilite a nossa vida. Entendeu? E isso gera alguma qualidade. Porque, vamos dizer assim, as pessoas cada vez têm menos tempo para as coisas óbvias da vida. Elas têm menos tempo para cozinhar, elas têm menos tempo para cuidar dos dentes. A pessoa passa 2 horas se arrumando para sair e escova os dentes em 30 segundos. Mas não é um problema só seu. Eu falo assim, ele é um pouquinho cultural, entendeu? Ele é um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho da pressa que a gente tem o tempo todo, tá? Dia a dia corrido. Vocês pensam que a gente que é dentista, a gente tem aquela higiene impecável? Não, tem dia que a gente tem que entrar na salinha do consultório, engolir um salgado, voltar a atender e voltar a fazer as coisas. Claro que graças a Deus não é todo dia, mas a vida é assim hoje, né? A gente hoje, graças a essa maquininha que a gente tem aqui, que o pessoal assiste a gente, que vê a gente pode estar em 20 lugares ao mesmo tempo. Sim. E a sobrecarga que a gente tem é muito grande. Então as coisinhas óbvias da vida, aquelas coisinhas que antes a gente conseguia ter a nossa rotina, colocar dentro dos seus lugares, gastar o seu tempo para aquilo, não tem mais. Antes você tinha 20 minutos para tomar um banho, 10 minutos para tomar um banho. Agora não, você faz em 5 e nem percebe, porque você está com uma mão, você está fazendo aqui, a outra você está fazendo outra coisa, então você está reduzindo sempre a qualidade dessas, vamos dizer assim, da vida da gente, né? E isso é uma coisa de todo mundo, é o hábito, é o jeito de hoje, vamos dizer assim, né? Se vai piorar, se vai melhorar, não sei. Só o tempo vai dizer. Mas os hábitos dentários são... A higiene bucal, você me pergunta se vem melhorando, né? A higiene bucal é muito individual. Ela é muito individual. Tem quem sempre está com a higiene em dia e sempre tem problema. Tem gente que tem uma coisa que você olha assim e fala, meu Deus, e tá tudo quase bem, assim, tem informação na internet, coisinhas, vamos dizer assim. do dia a dia que é normal. Coisas que vão se formar mesmo, né? Não tem jeito, mas você fala assim, não tem nenhum outro. Você fala, como que pode? Aí então, é uma coisa do organismo. É uma coisa do organismo, é uma questão muito individual. E essa parte de higiene pessoal é uma coisa como que não compete às outras pessoas não têm ciência da nossa higiene pessoal, isso é muito individual, Mas, infelizmente, problema dental é uma coisa que ninguém vai fugir mesmo, não tem como, é muito difícil. Achei que a gente ainda usa, as pessoas ainda procuram aquela dentadura convencional que tem aquele céu da boca, ainda usa? Claro. Famosa e é o que tem o custo ainda, né? Tem. Benefício. Isso que eu ia falar, tudo depende do custo-benefício. Sim. Tá? Muitas vezes as próteses de cima são muito bem aceitas. Mas eu muito bem aceitas as dentaduras. Daí, que são as antigas ainda, com uma qualidade de dente e gengiva muito melhor do que antigamente. Uns dentes mais bonitos. Porque antes era aquele dente emendado assim, falso, aquela coloração feia. Né? Você olhava, você via de longe que a pessoa usava a dentadura, né? Horrível, né? Tudo perfeitinho, retinho, não tem nenhuma caracterização. Hoje eu vejo o cuidado do protético hoje, porque é uma coisa bem artesanal, né, doutor? É sim. E assim, hoje você tem muitas fábricas, você tem como importar dente, você tem como trazer dente do outro lado do mundo, do Japão, da Europa, da onde você quiser. E você tem materiais também que você consegue dar uma boa característica. Isso evoluiu muito, né? Nossa, porque eu vejo umas bárbaras, só se você ficar olhando assim. Não, você não percebe. E você consegue fazer individualização para cada pessoa, tá?
Lógico que tudo tem um preço, Sim, né? sim. É um dente muito mais natural, muito mais bonito, vai custar muito mais caro do que o dentinho igual aquele de antigamente, que era tudo igualzinho, de uma cor só, um tom só, aquela coisa que parecia... Até a mesinha aqui é mais, né? É mais e vou mais à frente detalhado. ainda, Murilo. Tem uma outra agora, né, doutor, que você coloca pinos, você não precisa ficar tirando mais, é isso, doutor? Isso que eu ia falar. A prótese ainda de céu da boca, ela é muito bem aceita na parte de cima. A parte de cima ainda forma como se fosse um vácuo e consegue segurar essa prótese. Agora, para a parte de baixo, essas próteses dificilmente ficam bem adaptadas. Embaixo a gente não tem um tecido nem alto e nem largo. Né? Exatamente, não tem sustentação. E a musculatura também ajuda a empurrar a língua. E quem mexe mesmo é a parte de baixo. A parte de cima fica paradinha, tá joia? E embaixo, normalmente, a pessoa que perdeu todos os dentes deve sempre procurar fazer um protocolo, que é algum tratamento que é a prótese fixa. A prótese tem uma base em metal dentro dela. Ela vai se fixar em 4 implantes que são feitos na parte de baixo. Ela não sai do lugar, ela não se move, a pessoa consegue mastigar com uma boa qualidade, né? E assim ter qualidade de vida, né? Porque não adianta. Mastigação é qualidade, né, meu? De vida, muda tudo, né? Depende da sua mastigação, o seu organismo responde de algum jeito. Quantas vezes você vai no médico e fala, olha, tem que comer devagar, tem que mastigar direito, isso está fazendo você ter dor de estômago, você ter dor de cabeça. Uma coisa que é importante falar para o pessoal em casa. Hoje está muito na moda lente de contato. Lente de contato nada tem a ver com prótese. Tem a ver porque pode ser chamado de prótese por ser artificial. Só que todo mundo não, assim, tecnicamente pode ter a ver. É falso, entendeu? Né? É, porque é uma coisa a mais, né? Mas artificial. São técnicas diferentes. Totalmente. Lentes de contato a gente tem basicamente de 2 formas, tá bom? A gente tem as lentes em resina, que normalmente são feitas diretamente no paciente, né? É uma técnica direta. O paciente, lógico, é preparado todo antes, é feito outros testes, mas ele entra, senta e ele sai embora com aqueles dentes. E precisa ainda desgastar o dente para fazer isso? Se for em porcelana, essa que seria a segunda. Flávia fez. Entendeu? Fez. Quando é em porcelana, lógico. Vai ficar linda, né? Um resultado muito bom, muito Porque bonito. aquela que não precisa fazer isso, aquele branco de branco, ela é muito falsa, muito sintética, muito... É engraçado como as coisas. Isso que eu ia falar, que depende da indicação. Para quem que eu vou indicar? Por que eu tenho os dois? Eu não mando a pessoa, a gente não olha para a pessoa e fala assim, olha, eu tenho essas duas, pode escolher. Não, né? é um carro assim, para poder fazer essa. E essa pessoa que eu conheci que fez... que não é porcelana, e ela tinha um dente lindo. Só que fez porque queria bem branquinho, ficou muito artificial, acabou, ficou feio. Chega a reluzir, né? E não tem brilho, é fosco. Não tem brilho igual o dente da gente tem brilho. Sim. Antigamente, tem tons diferentes. Né? Antigamente era essa coisa, nossa, olha, ele usa dentadura. Hoje as pessoas desgastam o dente para pôr uma espécie de dentadura. As coisas exatamente. A gente é uma roda gigante, né? A gente voltou a usar a dentadura e é coisa normal. A dentadura é chique. Gourmet, a dentadura gourmet. Gourmetizamos a dentadura. Então, assim, a gente sempre tem que indicar o caso para cada pessoa. Mas se for fazer, que faça logo uma porcelana, então, né, doutor? Que fica um acabamento, uma coisa bonita. Depende muito. A pessoa que tem um dentinho muito pequenininho, muito espaçado um do outro, não, às vezes vale mais a pena. Com dentes saudáveis, fazendo para poder ficar a estética do branco. Aí é estética. Aí é puramente estética. Quem procura esse tipo de tratamento normalmente tem os dentes bons. Não é. Sim, mesmo que para fazer, vamos pensar assim: as lentes de contato, seja de resina, seja de porcelana, tanto faz. Se o meu dentinho é muito tortinho, se a minha arcada é muito diferente, eu não vou conseguir fazer uma grande mudança. Normalmente o paciente tem que usar aparelho primeiro, tem que ir para orto, alinhar para depois fazer. Então sempre vem com cunho estético. Sempre a motivação é estética para ser feita, sim. Aí, a questão do branco é uma questão daí individual. A gente sempre orienta o paciente, eu acho que não só eu, acho que qualquer dentista, tá? Todos que eu conheço, pelo menos na minha vida inteira que eu conheci, todos falam a mesma coisa.
cuidado, esse tom fica muito artificial, essa cor pode refletir a gente azul. Cada vez mais branco. Eu sou viciada em clareamento. E você toma café, vai ficando pintado, doutor. Vinho, café. Vinho e café vai ficando uma coisa. Eu, a cada 4 meses, se eu não for na dentista, eu fico louca. O dente da gente, a gente pensa que é uma estrutura sólida, né? Não, ele tem poro, igual a nossa pele. E é isso que vai deixando ele escuro. E é isso que vai deixando ele pigmentado. O cálcio da própria, os minerais da própria saliva fazem o tamponamento desses canalículos, né, que é o nome correto. E a pigmentação do que a gente consome vai se acumulando dentro desses tubinhos, né, por assim dizer. E isso vai escurecendo nossos dentes. Então, dependendo muito do hábito do que eu tomo, do que eu não tomo, do que eu como, do que eu não como, eu vou perder o meu clareamento mais rápido. Principalmente no cafezinho expresso. Aquele que é moído na hora, então, é ótimo. Um dia eu estava no France Café, tinha acabado, fiz um dia antes. Você acredita que eu saí de lá toda pigmentada, tive que ir pro dentista no outro dia? Eu acredito. Ai, mas eu chorei tanto. Eu fui tomar sim. meu cafezinho com creme lá, que eu Até amo ele France lá. Café. Não, Para quem faz café. faceta, então, é basicamente proibido. É pedir para dar. É uma tinta. É uma tinta forte. Falar de dinheiro, então. Vamos falar. Qual que é uma prótese mais barata hoje? Uma média de um valor de uma prótese uma básica que é comum, que é mais popular por ser mais acessível. E quanto custa uma prótese super moderna? Uma média de preço, assim, que a pessoa vai ter que investir. Olha, aí é uma questão muito individual, porque o preço em si, ele vem de vários fatores, né? Complicação de caso, profissional que está fazendo, Sim. qualidade do material. Então, assim, não existe uma referência quanto a preço sobre o que é mais barato, o que é mais caro. em cima. O que a gente tem ali é mais ou menos uma média, mas tudo deriva. Esse preço, vamos dizer assim, se a gente fala um preço, esse preço não pode ser replicado, sim, né? Sim. Mas você pode pensar que uma prótese dessas móveis, elas podem custar ali em torno, desde R$700 até R$5.000, tá bom? Uma móvel, básica. estou falando da dentadura, entendeu? Pra você ver como o preço varia, como o preço pode variar. E enquanto as fixas, já vi fixas de R$6.000, R$1.000 só, mais cara do que a prótese mais cara, por assim dizer, e valores até 30, 40, 50 mil reais. Depende do caso da pessoa. Depende do caso da pessoa e depende da exigência da pessoa. Sim, também. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala em saúde, não existe tabela. Não existe nenhum tipo de tabela de preço. Cada pessoa, cada profissional, e depende do entendimento do profissional e da pessoa também, né, do paciente. Exatamente. Vai de uma boa conversa, vai de uma boa anamnese, vai de você entender o que a pessoa quer, como a pessoa é, poder saber falar com ela sobre isso. Então, assim, o preço, ele varia drasticamente. Depende da situação. O bom tem opção. Tem gente que fala assim, mas como que pode fulano fazer tanto? Ele tem opção. A pessoa tem opção. Ninguém fica com todos os ovos da cesta. Ninguém, não tem como. E uma pergunta que eu já ouvi, isso não sei se é verdade ou não, a gente vai poder desvendar aqui com o senhor. Pasta de dente é tudo igual? Eu já ouvi falar que pasta de dente é tudo igual, só muda, eles inventam a mesma pasta. Tem agora a pasta de carvão, aquela pasta preta, eu uso essa pasta preta aí. Como que eu posso falar? Tandy, que era docinha. É quase, se você parar para pensar, sim, tem diferença. Se você olhar ali na tabela de ingredientes, no conteúdo, vai ter diferença, mas são poucas as diferenças. Não é uma diferença gritante. Exatamente. Tem muito lugar que faz como se faz um sorvete no McDonald's. São todos de baunilha, a gente só vai colocando uma coisinha aqui, a gente vai colocando outra coisinha aqui, carvão ativado, isso, aquilo. Mas basicamente, todas fazem o mesmo serviço, isso que é importante. Qual que é a importância? Todas fazem a mesma coisa, entendeu? Você está tomando, vamos dizer assim, um suplemento vitamínico que vem 3 vitaminas a mais do que o que eu estou tomando. Entendeu? Lógico, é mais benéfico para você? Sim, sem sombra de dúvidas, tá? Sim. É necessário para a sua saúde? Não. Você tem o básico na pastinha de R$1 e o básico não é o errado, porque quem tira, quem limpa,
somos nós, entendeu? Aonde a escova não pegar, aonde o fio dental não passar, não importa. A gente não passa fio dental de pasta, por exemplo. 2 lados do dente, a gente tem 5 lados de um dente, né? À frente, atrás, em cima, de um lado e do outro. 2 lados do dente, né? 2/5 dali, a gente não usa pasta, olha. E a gente não tem problema. Por quê? A pasta, ela é um meio. Você lava a louça com detergente, com sabão. Se não tiver nada, você vai lavar com bucha e água. O dente também. Se não tem nada, você tem uma escova e uma água, escove. Não precisa, não escovei porque não tinha pasta. Às vezes eu uso essa desculpa para não ter que escovar o dente. Acabou a desculpa. Não, mas assim, a gente tem que tirar, tem que limpar, entendeu? O biofilme da mastigação é como se fosse um limbo em uma pedra. Não é difícil de tirar, mas tem que encostar, tem que pegar o dedinho, tem que tirar de lá. Senão não vai sair. Então a pasta, é uma boa pergunta que você fez, porque muita gente tem dúvida. Fala assim, vem pra mim e fala assim, doutor, como que eu posso? Eu compro a pasta mais cara. E tô com assim, cárie. não, o problema não é a pasta, meu Deus do céu. Né? Você não vive com a pasta na boca, você vive com saliva, com comida, vive tomando café. Porque tem pasta aí de R$2, R$3 e tem pasta de R$30, R$40. Fazem o mesmo serviço. Assim, não com a mesma qualidade, não com a mesma eficiência. Mas o básico higienizou, né? Tirou a comida. Não é, a desculpa não é essa, entendeu? Perfeito. Agora, o que faz muito mal, que o pessoal compra muito errado, principalmente o pessoal mais antiguinho um pouquinho, é escova de dente. Escova de dente, até hoje eu não sei por que vende escova de dente dura, média, na mesma sessão. Devia ser em outra sessão ali, perto das coisas de... anatomia, isso tem a ver? Tem, mas vai da pessoa. A pessoa tem que se adequar. Se você pegar uma escovona muito grande, você vai ver que você não consegue limpar os dentes do fundo com muita qualidade. Entendeu? Então eu você tem que achava que adequar quanto mais dura fosse melhor. A maioria das pessoas acha. Eu prefiro a dura do que a... Eu uma vez peguei aquela mais molinha, cara. É uma cara, uma bem molinha, mas ela é cara. Eu rasguei tudo minha boca, porque ela deslizava muito, ela cortava aqui, cortava ali, eu parei. É muito delicado. O processo de escovar os dentes, ele é delicado. E a gente acha que se pegar alguma coisa dura e esfregar, eu vou conseguir lixar. E é exatamente isso que você está fazendo. Lixar não é uma coisa bacana. A gente tem que limpar. Lixar não. E as escovas eu agredi a minha gengiva. A doutora falou, que isso, Rosita? Ela ficou toda avermelhada. Eu ia falar, doutora, mas parece que tá sujo. E daí ela vai passar na gengiva, vai agredir a gengiva, essa gengiva vai ficar, ela vai exposta, retrair. É isso. Exatamente, você vai ter retração gengival por conta dessa escovação. Que é um tecido que, quando irritado, ele fica um pouquinho mais duro, né? Um pouquinho mais denso, e ele retrai, né? Por conta disso. Então, não, escovação é um processo delicado. Que nem eu falei, eu vou comparar mais uma vez. Ó, fio dental. A gente não fica fazendo assim, ó. Sim, não fica botando fogo no dente ali com o fio dental. A gente entra, faz assim e sai. E ele limpou igualzinho a escova. Mão de derrubar a escovinha, assim, pega com a pontinha do dedo e é só alisar. Bem leve. É só alisar. A minha mulher chega, as escovas dela não duram nada. Porque ela destrói toda a escova, que ela põe tanta força que destrói, tá vendo? As minhas duram bem menos do que da minha mulher. Eu sou dentista, eu sei de tudo isso, e a minha dura muito menos do que a da minha mulher. Toda vez que eu vou trocar, assim, eu olho dela, parece que tá novinha, assim, ó. A minha já tá meio... toda aberta. Já tá um pouquinho. Que a gente que é adulto, pouca gente fala disso. Porque a gente aprende a escovar dente lá quando é criança, né? Todo mundo se preocupa em ensinar a criança a escovar o dente. Tem música, tem vídeo, o dentista faz, o pessoal ensina na escola. Aí trocou os dentes e ninguém mais fala, né? Ninguém mais conversa mais sobre isso. As técnicas são diferentes. Aquela bolinha, que os dentinhos da criança eles são mais retinhos à frente dele. Então ela funciona muito bem, tanto pela coordenação quanto pelo formato do dente. Quando a gente envelhece, nosso dente ele é um pouquinho mais curvo. Ele tem uma bossa, uma região mais gordinha, perto da gengiva, né? E ele vai para baixo. E aqui ele fica com outro formato. O que acontece é que se eu fizer bolinha, muitas vezes eu não pego essa região aqui, ó, né? E principalmente as voltinhas aqui da gengiva. Depois que a gente fica adulto, o certo é uma técnica que não tem um nome tão adulto assim, uma técnica da vassourinha que a gente fala. Que é o quê? Você tem os dois elementos, você vem com a sardinha da escova, inclina 45 graus contra a gengiva, aí vem a leveza da mão, aí você tem que ter a mãozinha bem leve.
Você faz movimento de ida e volta aí, angula para fora. Então você vai fazendo assim. Então, depois de 3 meses, o ladinho das minhas escovas, a frente ainda está duro, mas os ladinhos já tá tudo querendo ficar, tá tudo querendo abrir. Quanto tempo para trocar uma escova, doutor? 3 meses. 3 meses. 3 meses, sem pestanejar. Passou 3 meses e joga. Média ou... Independente não, ela é macia, vocês vão trocar a escova de vocês. Já escova macia. Que eu tive esse... Vá por mim. Tenta outras macias. Tem outras mais firmes. Tem umas macias vale mais firminhas, Oral-B, que é uma das marcas boas também. E aquelas elétricas? Adoro. As elétricas são ótimas, são sim, é bom. Aqueles negocinhos que você compra ele. Sim, eu tenho, eu adoro a minha elétrica. Mas o que acontece muito com a elétrica, que eu vejo em paciente que tem escova elétrica, é a mesma coisa. As voltinhas dos dentes, como é elétrica, e acabei. Eu faço não mexe a mão. Você tem que pegar um por um, você vai escovar um por um e você vai fazer os movimentos em um por um, polindo aquele dente, né? O que acontece é que o pessoal tem elétrica e já fala, que beleza, e pronto, acabei. Não, tem elétrica também tem cárie. Mas é boa, é uma escova ótima, eu não tenho do que, vamos dizer assim, escovando não tem do que reclamar. Né? E pode escovar o dente até com escovinha de R$1, tá, gente? Então o importante é escovar, gente. O importante é escovar. Escova a língua também, que tem um monte de gente com bafo. Pastinha de R$1. Ai, mau hálito é coisa horrível, não, doutor? Sim. Ai, é muito chato o mau hálito. Normalmente o mau hálito ele vem pela gengivite. O mais comum, aquele mau hálito que não sai, é gengivite, que também é a causa do tártaro. O paciente junta tártaro ali entre a gengivinha e o dente. Se não remove, a gengiva sempre vai estar inflamada, tá? Porque a gengivite é aquela que a gente esqueceu de passar um fio dental, ela é passageira, a gente higieniza, ela fica ok. Mas quem tem o tártaro já formado, aquilo fica crônico. Tem que tirar, não adianta. E o cheiro, é que a pessoa não sente, o problema é esse. A pessoa costuma... Quem tem bafo não sente o bafo que tem. Não. E aí o cara vem querer conversar com você falando na sua cara. Mas certamente ele tem uma namorada e alguém tem que falar, né, gente? Que é muito chato essa coisa de mas daí acha que é escovar. Não, esse que é o problema. Tem que investigar. Isso que eu ia falar, tem que fazer. estômago também. Tem problema de estômago. Que o estômago também causa mau hálito. Com certeza. E ficar muito tempo sem comer esse tipo de coisa aí causa mau hálito. Agora, o mau hálito pelo tártaro, gente, tem que tirar. Cabe no bolso de todo mundo hoje fazer uma limpeza a cada 6 meses, né, doutor? Não é uma coisa, né, Murilo, que antigamente tinha que deixar o salário do mês, né? Hoje não é. E hoje a técnica está tão avançada, o pessoal tem medo, muita gente tem medo, né, de dentista, de cuidar, nossa, aquele barulhinho, porque não sei o quê. Hoje está tão mais simples, né? Tá tão mais... tão rápido, né, doutora? Mas você sabe que o medo, tudo está bem melhor. Hoje em dia você faz um canal em uma sessão, antes o pessoal ficava com liminha 3, 4 sessões. Nossa, eu fiz canal, não senti nada. Hoje em dia é uma beleza, faz assim 20 minutinhos, 30 minutinhos, se for um caso simples, né? Tchau. Dá para fazer e é tranquilo, mas o pessoal ainda tem muito medo de dentista, mesmo os mais novos, mesmo as pessoas mais novas. Eu tenho uma teoria particular. Que o que acontece? Eu vejo isso em todas as crianças que passam comigo. Dentista é castigo. Se você não fizer isso, você vai lá no dentista. Não falei, mamãe, então a pessoa cresce a vida inteira sabendo que se ela não fizer algo, a punição dela é estar lá naquela hora. Quando a criança, mãe, quero ir com você. Não dá porque a mamãe vai no dentista. Aí a criança fala, não quero ir. Vou tomar vacina. Não quero ir. Não, dente do siso. Dente do siso, Ele siso é uma coisa... uma extensão de um assunto grande, né, doutor? Tem, isso quer falar, esse dá perigo, cuidado. Os meus 4 estão aqui. Tá todo mundo você tá aí? com juízo ainda aí, hein? Podemos marcar dia 31 de maio pra gente falar sobre dente do siso, que é algo assim... Sem problema nenhum. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem e quase todo mundo tem que tirar. Quase. Menos eu. Tem que ter cuidado, hoje também ele é acessível também para tirar, né, doutor? Que antigamente era um dente caro, custoso de se tirar também, financeiramente, né, doutor? Na parte de cirurgia de remoção de dentes, ele é o dente que custa mais caro, vamos dizer assim, né? Ele é
Ele é o xodózinho de todo cirurgião ali. Mas por quê? Porque muitas ele dá horas, trabalho, às vezes, né? Muito trabalho. Isso dá porque ele é pano pra encavalado, né? É. Uma coisa E é numa que região bem difícil, ele né? não sabe. Muitas vezes ele é tortinho. Sim. Grande parte dele dentro do osso. Então a cirurgia não é uma cirurgia só de remoção, é uma cirurgia óssea. Você tem que remover o osso para poder tirar o dente de lá de dentro. Ficou 3 horas numa cirurgia para fazer uma remoção. Ali, ela e tadinha do doutor também, dos dois. Dos dois, coitado dos dois, porque 3 horas com a boca aberta. Nossa Senhora. E o cuidado, e o pós que tem que ter também, né, doutor? A maioria dos importante. problemas de siso é sempre pós. É sempre pós, é sempre ali depois de 5, 6 dias. Porque os sisos inferiores, o que acontece com eles? Não tem jeito, gente. Tudo que você comer, tudo que você beber vai passar em cima da ferida cirúrgica. Não tem jeito. Alojou qualquer coisa lá dentro, pronto. Agora você teve uma história para contar de siso. Nós vamos se aprofundar nisso daí. Gente, quero agradecer aqui, doutor, o conhecimento que está hoje acessível às próteses, né, Murilo? Muito bom que saber hoje, disso. Quem não pode pagar de 12 mil pode ainda ter uma de 1.000 e poucos reais com uma qualidade bonita, né, doutor? Sim. Não é aquela coisa chapada, horrorosa, que era um dente só. Hoje, com 2.000 reais, aí você consegue fazer uma prótese bonita, que você olhar e vai ver uma boca bonita, né, doutor? Com certeza. É isso aí, muito obrigada. E aí, gostou do bate-papo, doutor? Adorei, aprendi, vou ver se eu escovo dentes mais. Olha a hora, hein, Murilo? E comprar escova macia, hein? Vou comprar da macia, gente, pelo amor de Deus. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, gente, pelo convite e até a próxima.